A separação do Uruguai do Brasil. Oi, eu sou o Minidrew e esse é o primeiro vídeo sugerido por inscritos. A separação do Uruguai do Brasil foi boa ao país? E para essa simples pergunta, vou recapitular toda a história dos dois países. Primeiramente, vamos recapitular entre 1821 até 1825, quando o Uruguai foi um território brasileiro, chamado Cisplatina na época. Mas na época, a população da região ficou dividida se iria ficar no Brasil ou ficar independente. Em 1823, a Argentina também reivindicava a região como um território de direito deles, e após as negociações falharem, em 19 de abril de 1825, um grupo de 33 homens cruzou o Rio Uruguai e desembarcou na praia de Agraciada com armas e munições, iniciando um movimento rebelde, causando uma guerra que seguiria por 3 anos. Com o impasse na Guerra Cisplatina, com os uruguaios e argentinos falhando em avançar sobre o Brasil, e também com uma pressão pública crescente no Brasil para acabar com a guerra, tudo isso motivou os interesses de ambos os lados a uma solução pacífica. Embora a guerra não tenha sido uma guerra de independência, pois nenhum lado lutou por uma nação uruguaia, o Uruguai então se tornou um país independente. E nas décadas seguintes, o Uruguai iria sofrer bastante. O país iria entrar em um constante estado de guerra civil de 1839 até 1852, com mais instabilidades políticas até a Guerra do Uruguai de 1864 até 1865, que muitos brasileiros já conhecem, que o Brasil apoiou os colorados, e com o fim da guerra, os colorados iriam governar sem interrupções de 1865 até 1958. E apesar dos conflitos internos, dos conflitos com estados vizinhos, das flutuações políticas e econômicas, durante os anos de liderança colorada, que era um partido liberal, econômico e social, o Uruguai foi muito bem. Durante uma década, o Uruguai teve um crescimento forte, com vantagens naturais, pouca burocracia por parte do governo, pouco intervencionismo e livre atuação econômica. O país recebeu muitos imigrantes que ajudariam ainda mais na prosperidade e surgimento das cidades, principalmente aquelas com margens no rio Uruguai, com a nação se tornando um entreposto comercial, no estilo que Singapura é hoje, recebendo imigrantes, comércio e novas empresas internacionais. Mas em 1875, o país iria entregar um governo militar. Após um golpe causado por instabilidades políticas entre as facções uruguaias, foi iniciado um regime que iria durar até 1890. Tentando trazer a paz interna, direito à propriedade privada e a ordem à nação, os militares iniciaram diversas reformas no país, que levaram a nação a condições de um Estado moderno. Para garantir a paz e ordem, os militares fortaleceram as forças armadas e da segurança do país, fortaleceram a polícia rural para ajudar pequenos produtores a se estabelecer e crescer sem problemas de roubo, e para garantir o direito da propriedade privada, os militares elaboraram um código rural, que era para ajudar pequenos produtores a surgirem com o auxílio do governo. 2 anos depois, foi aprovada a Lei Educacional Comum, que estabeleceu uma educação universal, obrigatória e gratuita. Inicialmente, iria ser assimilada à igreja. O estabelecimento do ensino público contribuiu para o fortalecimento da língua espanhola, em áreas próximas às fronteiras como a do Brasil, em que a língua portuguesa era muito presente, pois já nessa época, o Uruguai já recebia muitos imigrantes vindo do Brasil, em busca de uma melhor qualidade de vida e oportunidades, com a região norte do país havendo muitos brasileiros. Pouco tempo depois, veio a aprovação da Lei Geral de Rotas Ferroviárias. A rede ferroviária foi finalmente regulada e ampliada, com a formação das primeiras empresas de capital britânico no país. As ferrovias começaram em Montevidéu e dali se espalharam pelo resto do país, o que possibilitou o transporte de matérias-primas e produtos manufaturados até o principal porto do país. Também permitiu a movimentação mais rápida de tropas e civis para qualquer parte do território, caso fosse necessário. Além disso, as linhas telegráficas foram expandidas por todo o país, e já em 1879 foi criado o Registro do Estado Civil para registrar nascimentos, casamentos e óbitos, que até então estava a cargo da Igreja Católica. E durante os anos do militarismo, continuou a chegada de grande número de imigrantes europeus. Isso levou a grande criação de comunidades uruguaias, italianas, espanholas e alemãs, que influenciaram fortemente a cultura e a demografia do país. E apenas com isso, a população do Uruguai dobrou, e a da capital, Montevidéu, triplicou à medida que mais imigrantes chegavam ao país. O número de imigrantes aumentou de 48% da população para 68%, o que ajudou eles a se estabelecerem foram as já reformas e leis do governo, que ajudavam os imigrantes a aprender o idioma local, a se estabelecer com direitos de propriedade privada e terras, eram registrados e documentados pelo governo, os transportes e investimentos na infraestrutura do país, com o capital estrangeiro de modo regularizado, fez com que o transporte fosse muito facilitado até para o comércio interno, e com isso, a economia se estabilizou e as exportações, principalmente de carne bovina, aumentaram. Mesmo com esse crescimento, ainda ocorriam problemas políticos
políticos no país, com algumas renúncias de presidentes e tentativas de assassinatos e brigas internas de facções. E durante o último governo militar, houve prosperidade econômica, em que a construção de mercados europeus, edifícios de estilo europeu aumentaram em Montevidéu, e o serviço de iluminação a gás foi substituído por iluminação elétrica, com o país sendo já considerado um estado moderno. E de 1890 a 1903, iria se iniciar um novo governo no Uruguai. Mas vamos recapitular como estava o Brasil nesse mesmo período. O Brasil, igualmente ao Uruguai, passou por um período de instabilidade, como um período regencial, mas com a chegada do segundo reinado, ao menos atingiu o estado de medíocre. Mesmo com muito mais tempo para medidas que o Uruguai, o Império do Brasil nunca adotaria a educação universal, isolando isto a educação privada e religiosa, com poucas escolas públicas e com uma altíssima taxa de analfabetismo. O Brasil também recebeu muitos imigrantes vindo da Europa, porém o Império tinha muita dificuldade de registrar os seus habitantes, escravos e imigrantes, com a igreja e algumas instituições governamentais se sobrecarregando. E o Brasil desde sempre foi um pesadelo burocrático a seus habitantes, com as tentativas de protecionismo também impedindo o capital estrangeiro de atuar no país livremente, como ocorreu no Uruguai, também sendo incapaz de aproveitar suas vantagens naturais como um país colossal e continental que é. A sua malha ferroviária, mesmo sendo gigante, era desregulamentada, então era muito mal feita e era divergente uma das outras, com o foco dela sendo apenas para escoar a produção de latifundiários, o que fez elas se deteriorarem rapidamente na época. E já falando em latifundiários, a Lei de Terra de 1150 condenou o estabelecimento de pequenos produtores, famílias e do próprio povoamento do interior do país, garantindo que os latifundiários já existentes se mantivessem como elite. O país não conseguiu fazer os seus imigrantes se desenvolverem e estabelecerem com tanta eficiência quanto foi no Uruguai, principalmente no que se tratava dos escravizados, que após a sua abolição foram totalmente largados na sociedade. E aqui, quando os militares chegavam no poder, o Uruguai voltava à mão dos eleitores já. E eu garanto a vocês que os milico brocha daqui não foi tão eficaz em fazer reforma quanto no Uruguai. Mas voltando ao próprio Uruguai, a década de 1890, o país continuou a passar por transformações positivas. Com as reformas anteriores, ocorreu um aumento rápido da alfabetização, por causa das escolas obrigatórias, e o fortalecimento de uma classe média surgiu rapidamente, ajudando o desenvolvimento social do país. Mesmo assim, em 1890, ocorreu uma crise econômica internacional, a crise de Bering, e o país, tendo uma economia aberta, foi afetado enormemente. Mas para impedir isso, foi criado um banco estatal, o Banco de la República, que ajudou as empresas a tentar superar a crise. E devido ao alto nível educacional, a sociedade uruguaia no final do século XIX surgiu a geração dos 900, um influente grupo de escritores, poetas e intelectuais que ajudariam fortemente ao avanço do país. E na mesma década, mas no Brasil, era uma ditadura militar, combatendo a imprensa e seguindo a vontade dos oligarcas. Mas no novo século 1900, o Uruguai entrava na Barrel Era, perdão minha pronúncia, que de 1903 a 1933 foi uma nova era do Uruguai. Nessa era, se viu a introdução de várias reformas, como novos direitos para trabalhadores, o incentivo à colonização do interior do país, o sufrágio universal masculino, a nacionalização de algumas empresas estrangeiras, a criação de um sistema moderno de bem-estar social, que todas juntas fizeram o eleitorado aumentar de 46 mil eleitores para 200 mil. O imposto sobre o rendimento da classe baixa foi abolido em 1905, e escolas secundárias foram estabelecidas em todas as cidades. O direito ao divórcio também foi concedido às mulheres, e a rede telefônica foi nacionalizada, em uma tentativa de integrar as regiões do interior também. A indenização por demissão para funcionários comerciais foi introduzida, e uma jornada de trabalho de 8 horas foi estabelecida, com em 1918 uma nova constituição vinda ao Uruguai, que finalmente separaria a igreja do Estado. Posteriormente, também seriam concedidos empréstimos e sementes a agricultores pobres para tentar incentivar o estabelecimento de colônias agrícolas no interior, enquanto na capital, Montevidéu, também passou por um grande desenvolvimento social. Hospitais, maternidades, instituições de pesquisa, além de escolas secundárias foram construídas em todas as capitais dos departamentos. O ensino secundário foi integrado na seção obrigatória dos civis, e além disso, escolas secundárias noturnas foram criadas em 1919, para que adultos que não tivessem concluído o ensino secundário pudessem continuar essa educação formal, assim ajudando quem não havia tido chance de estudar na infância, agora já adultos. Mas divergente das políticas econômicas anteriores, essa nova era baseava-se na nacionalização das empresas, sob a ideia de que determinados serviços deveriam ser prestados pelo Estado em busca de um bem comum, limitando o dinheiro da aquisição das empresas, tornando a eletricidade, bancos e seguradorias instituições nacionais, com a ideia de proteger o povo. Além disso, para competir com as ferrovias administradas pelos ingleses, iniciou-se a construção de estradas
estradas paralelas aos trilhos de trens e foram instaladas redes de bondes em Montevidéu, administradas pelo Estado, para assim não acabar com a competição com empresas privadas, mas sim competir com as mesmas com fornecimento estatal, uma economia mista. Mas com as nacionalizações, o bem-estar social começou a decair. Por volta de 1900, a taxa de mortalidade infantil no Uruguai estava entre as mais baixas do mundo, indicando uma população muito saudável. Já em 1920, a taxa estabilizou-se com a média internacional, embora ela estivesse caindo em outros países. Foi o primeiro indício de um problema crescente na saúde pública, indicando a falha do Estado a fornecer a saúde, que em 1900 era majoritariamente privada. Também mostrou uma deterioração de setores que foram estatizados, e mesmo assim eram excelentes para a média. Após a morte de Barrow, outras reformas sociais e econômicas foram realizadas. Ao final do século XIX e início do século XX, o país consolidou-se como a Suíça das Américas, como era conhecido mundo afora. E o Brasil, nesse período, brincou de escravos de Jó com o cargo de presidência, entre Minas Gerais e São Paulo. Atrasou políticas sociais o máximo possível, ainda não tinha nenhum princípio de educação universal, a economia era totalmente agrária e os únicos investimentos de verdade eram no Rio. Mas igualmente, em 1930, o Uruguai e o Brasil iriam mudar para uma ditadura, com no Uruguai estabelecendo a ditadura de Gabriel Terra, similar à história de Vargas no Brasil. Isso se deu por causa da Grande Depressão de 29, que afetou enormemente o país. Terra estabeleceu um regime tradicionalista, protecionista e cooperativo, foi caracterizado por um forte nacionalismo, exaltação dos símbolos nacionais e paradas militares, bem similar ao que iria acontecer no Brasil. E mesmo com as políticas conservadoras, novos direitos foram conquistados, a homossexualidade foi descriminalizada, vários direitos sociais foram adquiridos, uma igualdade entre ambos os sexos e o sufrágio feminino foi estabelecido. Curiosamente, o governo Terra teve fortíssimo envolvimento com os regimes nazistas e fascistas europeus, mas o regime iria acabar bem mais cedo que o Vargas, em 1938. Durante ele, o Estado manteve um grande controle sobre a economia e o comércio do país, ao mesmo tempo que tentou manter as políticas de mercado livre. Isso até foi eficaz no início, mas com o passar do tempo, o país foi decaindo e piorando. E com o povo querendo a volta da Era de Ouro da Suíça das Américas, em 1947 começaria Novo Blatismo. Mas antes de seguir, lembrar que nesse período, o Brasil teve finalmente o direito básico de educação primária universal, direitos trabalhistas e novas políticas econômicas. Essas iriam estagnar o país por 30 anos e endividá-lo. Agora, sobre o Novo Blatismo, o Uruguai atingiu seu auge de sua prosperidade econômica graças à Guerra da Coreia, que durante o conflito, o país forneceu carne bovina, lã e couro aos exércitos aliados, que estavam focados na produção industrial. Durante esse período, foi implementada uma política intervencionista e protecionista, que em vários aspectos continuou os princípios do estado de bem-estar, tudo financiado pelo comércio com os aliados e pela venda de produtos agrários. Mas a festa intervencionista e protecionista e de bem-estar social iria acabar bem cedo. Já na década de 50, os efeitos de uma crise econômica causada pela diminuição de demanda no mercado mundial por produtos agrícolas gerou um grande número de desempregados no Uruguai, juntamente com vários pensionistas. O aumento do número de funcionários públicos, junto com o aumento da população aposentada na nação, levou ao descontentamento popular com o novo modelo. Durante esse período, o Brasil também se viu numa situação similar. Com protecionismo e políticas agrárias, o país se viu uma queda com o endividamento da nação, e novas políticas iriam ao Uruguai em 58. Com uma reviravolta, foram implementadas políticas liberais antiprotecionistas, mas para o azar dos liberais, em 59, o país foi atingido por graves cheias que destruíram a produção agrícola da nação e, portanto, a economia do país. Com nos anos seguintes, o país buscando empréstimos no Fundo Monetário Internacional, endividando a nação. Similar ao Brasil, nos anos seguintes, levaria à agitação pública, levando a um período de instabilidade que levaria a uma ditadura militar. Consequentemente, em ambas as nações, começaria a nacionalização de empresas, criação de estatais, períodos de dívida e alta inflação. Com o fim da ditadura uruguaia, em 85, novas reformas econômicas buscando atrair o capital estrangeiro obtiveram algum sucesso em estabilizar a economia do país. Mas essa política liberal foi ameaçada logo em 1990. Com uma queda na exportação e a valorização do real no Brasil, o país enfrentou uma certa crise econômica. Essa queda já contribuiu para virar a opinião pública contra os liberais, levando à rejeição popular, pedindo plebiscitos para impedir a privatização das empresas estatais. Com um novo desejo do povo pelo estado de bem-estar social, chegamos aos anos 2000, em que novamente um estado de providência será instaurado na nação, sustentado pelo boom das commodities. Mesmo assim, o estado de providência estava bastante desgastado. Desde a coleta de lixo até o transporte público já não funcionavam bem. O aumento da burocracia na nação e a arrogância e ineficiência do Estado levou à eleição da Frente Ampla
ampla, que basicamente tentaram federalizar a nação, reduzindo a burocracia municipal e financiando os serviços públicos de modo acessível. Mas igualmente ao Brasil nesse período, em 2014, o Uruguai começou a sofrer com dificuldades econômicas para manter esses programas. Desde então, o país vem tentando superar isso, elegendo novamente governos de direita liberal. Mas respondendo à pergunta do começo do vídeo, sim, o Uruguai fez muito bem em sair do Brasil. Ai, mas por que você diz isso se desde 1930 até agora foram tão parecidos? Pois o período de ouro do Uruguai, iniciado em 1865, criando as estruturas para uma nação de verdade até 1918, como era de ouro do país, foi um período que estabeleceu os pilares para a nação: educação, transporte, direitos, muito mais cedo e muito mais eficaz do que ocorreu no Brasil, de modo que ajudasse o Uruguai a passar por eras de ouro até chegar no dia de hoje, que mesmo com tantos problemas em sua história, tendo os melhores IDH da América, ótimo PIB per capita, com um dos melhores índices da América, superando o Brasil em muitos aspectos. Mas enfim, vídeo longo, né? Espero que tenha gostado, e eu sou o Mini Drew. Agradecimento especial aos membros GSBR e Estevan. E até a próxima.